Não estou ouvindo nada, professor. Eu acho que agora tá. Tá? Agora tá. Então vamos lá. Então vamos retomar aqui, vamos fazer uma pequena revisão do que nós falamos, né? Então nós terminamos na última aula, só para ficar registrado. Na última aula nós vimos, conversamos sobre como é que esses micro-organismos utilizam a nutrição. Então a nutrição bacteriana é pegar moléculas externas, internalizar. Nós vimos que tanto a gram-positiva quanto a gram-negativa têm os seus mecanismos, então vamos lá. A gram-positiva ela jogaria substâncias para o lado externo da célula, quebraria essas substâncias e depois iria absorver. As gram-negativas, elas absorvem através desses poros, né, que permite a entrada
de determinadas substâncias, substâncias como, por exemplo, um açúcar, como a glicose. E ao internalizar esse açúcar, ela vai utilizar o metabolismo, né, a sua fisiologia, para pegar esta molécula complexa, por exemplo, aqui 6 carbono, e transformar em moléculas menores. Ó, já tenho aqui 2 moléculas de piruvato com 3 carbonos. Isso ela vai utilizar dentro da sua fisiologia, do seu metabolismo aqui, né? Então, eu tenho ciclos bioquímicos de formação de determinada coisa, como energia, por exemplo. Então, aqui a formação de molécula energética vai acontecer através do ciclo de Krebs. Eu pego uma molécula complexa, presente do lado externo da célula, internalizo, com o meu metabolismo eu quebro ela em moléculas menores, utilizo os meus ciclos bioquímicos até a formação de energia. Então, isso aqui aconteceria uma forma de obter energia. Essa obtenção de energia, nós falamos que ela pode ser através da respiração aeróbica, ou seja, com a presença de oxigênio, onde eu pegaria uma molécula complexa, como a glicose, internalizaria, depois transformaria com o meu metabolismo em duas moléculas de ácido pirúvico, que são 3 carbonos cada, entraria no ciclo de Krebs. O oxigênio, já que nós estamos falando de uma respiração aeróbica, entraria aqui no final como aceptor final de elétrons e até a formação da minha moeda energética, que é o ATP. Então, esta seria a forma que os micro-organismos aeróbicos obtêm energia. Eu pego uma molécula complexa, internalizo, transformo em moléculas mais simples, até eu formar no final uma moeda energética, que é o ATP. As que fazem respiração anaeróbica, nós vimos que elas não utilizam o oxigênio, mas utilizariam quem? Uma outra molécula diferente do oxigênio, como aceptor final de elétrons, por exemplo, fumarato, né? E nós temos várias bactérias que fazem isso. A representatividade disso dentro da nossa área de saber se uma bactéria é aeróbia ou anaeróbia está na intervenção que eu posso fazer quando eu tiver esse conhecimento. Então, nós falamos que algumas bactérias que causam infecções, e o exemplo que nós demos foi infecções de pele, normalmente elas são aeróbicas, então significa que elas precisam de oxigênio. E agora nós já sabemos para que ela precisa de oxigênio. Precisa para utilizar lá como aceptor final de elétrons no processo de formação de energia. Então, quando eu retiro o oxigênio, eu sei que ela precisa para sobreviver. Então, quando eu retiro esse oxigênio, eu deixo esse micro-organismo suscetível à morte. E o que nós falávamos era que infecções primárias ou secundárias causadas por esses micro-organismos, eu posso fazer uma intervenção retirando um fator, como, por exemplo, o oxigênio. Então, as câmaras hiperbáricas, os curativos a vácuo, eles propiciam a retirada desse fator que é importante para o desenvolvimento do micro-organismo, que no caso aqui, o oxigênio. Então, esta é a importância de eu conhecer se o meu micro-organismo, se a minha bactéria é aeróbica ou anaeróbica. Lógico que dentro disso aqui tem um aprofundamento maior que vocês podem ver depois, mas a representatividade é esta, tá bom? Dando continuidade, então, eu tenho falado aqui, a aeróbica precisa de oxigênio, a anaeróbica não precisa de oxigênio. Então, eu tenho aqui esses tubos que são representativos das características atmosféricas dos micro-organismos bacterianos que a gente está falando. Então, ela precisa ou não de oxigênio? Ela vive na presença ou na ausência de oxigênio? Então, aqui a gente tem 4 tubos que moram. Então, por exemplo, a bactéria que é aeróbia estrita, ou seja, aeróbio é aquele que precisa de oxigênio. Então, olha aqui, vamos imaginar esse tubo. Isso aqui é um meio de cultura, um meio nutritivo onde esse micro-organismo se desenvolve. E olha como ele está crescendo, olha. Dentro do líquido, né, assim como na água, nós temos oxigênio, mas o oxigênio está em menor quantidade. Aqui, nesta atmosfera, onde não tem o líquido, você vê que tem uma atmosfera, ou seja, a presença de ar. É lógico que a quantidade de oxigênio aqui nessa atmosfera é maior do que a presente aqui no líquido.
Então, se esse micro-organismo é aeróbio, ele vai se desenvolver próximo de quem? Do oxigênio, né? Então, ele não cresce aqui onde tem pouco oxigênio, ele vai crescer numa região onde tem uma grande quantidade de oxigênio. Então, ele desenvolve estritamente nesta região. Por isso eu digo que ele é um aeróbio, porque ele precisa de oxigênio, e estrito, porque ele só consegue se desenvolver nesta região. Pressupondo isso, nós podemos ver a característica de outros micro-organismos. Então, anaeróbio estrito. Então, anaeróbio significa que não precisa de oxigênio, e estrito significa que ele só consegue sobreviver onde tem pouco ou nenhum oxigênio. Então, nós vimos que aqui dentro do líquido tem pouco oxigênio. E aí, no momento que esse micro-organismo conseguir se desenvolver, vai utilizar esse oxigênio, e daqui a pouco ele não tem mais oxigênio. Ele se desenvolve com grande quantidade, avidez, como a gente pode ver aqui, ó. Então, anaeróbio estrito significa que ele não vive, ó, não cresce próximo do oxigênio. Ele cresce onde tem pouco ou ausência de oxigênio. Nós temos um outro grupo de micro-organismos bacterianos que são os anaeróbios facultativos. Então, anaeróbio nós já sabemos que é aquele que não precisa de oxigênio, mas ele é facultativo. Facultativo significa aquilo que, estando presente ou não estando, tanto faz, ele consegue sobreviver. Então, vejo que aqui no tubo, ele se desenvolve onde tem pouco oxigênio e ele se desenvolve também onde tem muito oxigênio. Vocês vão de convir comigo que este micro-organismo é muito mais versátil. Então, tendo oxigênio, ele sobrevive. Não tendo oxigênio, ele sobrevive também. Nós temos aqui o anaeróbio, ou seja, não precisa de oxigênio. Mas é o que a gente chama de aerotolerante. Mas olha como o crescimento dele não é tão satisfatório. Ele cresce, mas não cresce de forma satisfatória, ó, na presença de oxigênio. Isso a gente chama de anaeróbio, ou seja, não precisa de oxigênio, mas ele é aerotolerante. Ele tolera o oxigênio, mas o desenvolvimento dele não é de forma adequada. Por que é importante isso daqui? É importante porque, por exemplo, vamos imaginar aqui agora um determinado micro-organismo causando um processo infeccioso. Um aeróbio estrito, ou seja, que cresce só na presença de oxigênio, ele não vai causar infecções no local onde não tem oxigênio. Então, no nosso corpo, por exemplo, nós temos locais que têm uma quantidade de oxigênio em menor quantidade. Muitas das vezes, o oxigênio complexado com outras coisas, ou seja, o oxigênio não disponível. Então, por exemplo, na corrente sanguínea, nós temos muito oxigênio, mas ela está complexado lá com o grupo M, lá das hemácias, né? Ela está complexada, ele não está disponível. Então, se esse micro-organismo ele vai para um ambiente, ele é deixado, carreado, num ambiente onde tem pouco oxigênio, ele não sobreviveria. Então, por exemplo, esse daqui seria um micro-organismo que se desenvolveria num sítio, num local do nosso corpo, onde tem muito oxigênio. Então, vamos lá. Exemplo, pele. Então, um aeróbio estrito, ele só causaria infecções onde tem uma grande quantidade de oxigênio. Por exemplo, pele. A superfície da nossa pele está em contato com o meio ambiente, tem presença de oxigênio. O anaeróbio estrito seria uma bactéria que vai causar infecção num local onde tem pouco oxigênio, né? Então, corrente sanguínea, nós vimos que apesar de ter oxigênio, mas está complexado, não está disponível. Então, ele poderia anaeróbio, né? Ou seja, não tem oxigênio. Pode causar uma infecção lá na corrente sanguínea? Pode. O micro-organismo mais versátil é o anaeróbio facultativo, esse que a gente vê aqui. Porque não interessa se ele é deixado na pele, se ele é deixado na corrente sanguínea, ele vai se desenvolver de qualquer forma. Lógico, se o fator limitante para ele crescer ou não seja a presença do oxigênio. Então, a maioria dos patógenos que nós vamos ver, eles são micro-organismos anaeróbios facultativos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, ele causa infecção na pele. Por exemplo, vou falar uma infecção simples, furúnculo. Mas ele causa infecção na pele mais complexa, como a síndrome da pele escaldada, por exemplo.
Então, ele é um anaeróbio facultativo. Na pele, ele vai se desenvolver. O oxigênio não será o problema para ele se desenvolver, porque o oxigênio está presente, mas ele é anaeróbio facultativo. Está presente, ele se desenvolve. O mesmo Staphylococcus aureus, ele pode causar infecção na corrente sanguínea ou em qualquer outro ambiente que não tenha a presença ou a quantidade de oxigênio diminuída, já que para ele tanto faz eu ter oxigênio em grande, em pequena quantidade, ele vai conseguir sobreviver. Então, normalmente, os agentes patogênicos que nós vamos falar são micro-organismos anaeróbios facultativos. Eles estão capazes de se desenvolver em vários locais, tá bom? Então, veja como quanto mais eu tiver equipado, mais eu consigo me adaptar. E isso nós podemos trazer das estruturas bacterianas que nós falamos. Nós falamos, por exemplo, quem tem flagelo está mais capacitado a sobreviver, quem tem cápsula está mais capacitado a sobreviver, quem é anaeróbio facultativo está mais capacitado a sobreviver. Então, vocês já pensaram no micro-organismo bacteriano que possui todas essas características? É flagelado, tem cápsula, é anaeróbio facultativo, ele está muito mais capacitado em sobreviver em diversos locais e, consequentemente, a causar infecções em diversos locais. Tá certo? Então, é isso que eu tenho que pegar desta aula que a gente está falando e trazer para dentro da minha vida, da minha prática, do meu cotidiano, de dentro da minha área aqui, a área da enfermagem. Tá? Então, é por isso que é importante aqui eu saber esta classificação da atmosfera de oxigênio. E agora nós vamos enfocar. Então, vejo que nós começamos este assunto, primeiro conhecendo os micro-organismos, sabendo como eles foram descobertos. Depois nós fomos conhecendo eles morfologicamente. Depois nós conhecemos estruturalmente, quando nós conversamos sobre aquelas estruturas. O próximo passo foi conhecê-los fisiologicamente, como eles se nutrem, como eles obtêm energia. Tudo isso para conhecer o micro-organismo, e agora nós vamos trazer aqui para dentro da área de um grupo de micro-organismos que possui um fator que a gente chama de patogenicidade bacteriana. Nem todos os micro-organismos eles são agentes patogênicos. Então, nós precisamos entender um pouco sobre a patogenicidade bacteriana. Nós chegamos a conversar que a maioria são benéficos, nós vimos que nós utilizamos para produzir alimentos, nós os utilizamos para produzir bebidas, nós utilizamos para produzir fármacos, né? Então, a grande maioria deles são benéficos, mas eu tenho um grupo desses micro-organismos que são agentes patogênicos. E para a gente falar de patogenicidade bacteriana, algo importante aqui para dentro da nossa área é a via de transmissão e estabelecimento desta infecção por esses agentes patogênicos que nós vamos falar. Então, agente patogênico é aquele micro-organismo capaz de se estabelecer num determinado local, sítio ou qualquer parte do nosso corpo. O que é pele? É pulmão, corrente sanguínea, sistema nervoso central? Primeiro que ele tem que ter capacidade de sobreviver nesses ambientes. Depois se multiplicar, causando o processo infeccioso. E o processo infeccioso, essa multiplicação, está relacionado com danos que ele vai promover nesse local onde ele está estabelecido. Tá certo? E é isso que nós vamos ver aqui na transmissão e estabelecimento da infecção. Então, como é que ocorre uma infecção? Primeiro que eu tenho que ter uma transmissão. Né? Os micro-organismos, nós já vimos que não tem geração espontânea. Eles vivem em algum local e é transmitido de um local para outro. Então, nós podemos obter esses micro-organismos, né? Essa transmissão pode ocorrer do meio ambiente onde nós vivemos. Então, o ar ele tem uma grande quantidade desses micro-organismos. As superfícies, eles têm micro-organismos. A água que nós ingerimos tem micro-organismos. Os alimentos que nós ingerimos têm esses micro-organismos. Então, e nós temos no nosso próprio corpo. Nós podemos passar de uma pessoa para outra. Né? Olha aqui novamente a nossa área se fazendo presente. Uma das coisas importantíssimas é que a gente vai fazer aqui no nosso processo de interferência aqui neste processo de transmissão e estabelecimento da infecção é quebrar o elo para que este evento não ocorra. Então, uma das coisas que eu vou evitar é a transmissão. Então, eu posso
por exemplo, estou usando máscara. Qual é o objetivo? Se eu tiver colonizado pelo vírus que está causando essa pandemia, eu acabo quebrando a barreira de transmissão. Se eu tivesse com outra pessoa ou vocês estivessem presente aqui em sala de aula, o que iria acontecer? Eu poderia transmitir para vocês ou vocês transmitir para mim. Então, o primeiro processo de infecção aqui desse estabelecimento da infecção é a transmissão. Esses micro-organismos, eles virão de algum local, né? No caso do coronavírus que a gente está vivendo agora, de onde é que ele vem? Nós já vimos que vírus é intracelular obrigatório, então ele vem de pessoa para pessoa, né? Eu posso deixar, ele consegue sobreviver aqui no ambiente por um determinado tempo, e de repente eu posso inalar esse ar. Então, é desses ambientes, é esta forma que vai acontecer a transmissão. Esses micro-organismos, eles virão de algum local e entrarão no nosso sistema, tá? Então, isso a gente chama de transmissão. Após a transmissão, ocorre a colonização. O que significa colonizar? É chegar em um determinado ambiente e se estabelecer. Porque não é só eu entrar em contato. Então, se eu inalar o vírus, ele vai levar um tempo aqui, ó, para colonizar, para se estabelecer. Quem teve a infecção pelo coronavírus, ou viu pelo menos alguém que relatou que teve, o que é que acontece? A gente não sabe, lógico, de onde aconteceu essa transmissão, pode ser do ambiente, pode ter sido de pessoa para pessoa. Nos primeiros dias, a gente tem do contato, nessa fase aqui de colonização, normalmente assintomática, né? Só vai aparecer posteriormente, após a infecção. Então, esse tempo aqui é que o micro-organismo chegou no meu trato respiratório superior, está se estabelecendo, colonizando, no caso do vírus, infectando células do trato respiratório superior. Nós vimos relatos de muitas pessoas que perderam o olfato. Então, o que significa isso? Significa que o vírus está infectando as células que são responsáveis pelo olfato, né? Então, está colonizando. Primeiro coloniza, se estabelece no trato respiratório superior. Depois se multiplica. E esses três passos, transmissão, colonização e multiplicação, que a gente chama de infecção, que é o momento em que o micro-organismo está estabelecido. Então, chegou no meu trato respiratório, foi transmitido para o meu trato respiratório, colonizou, levou um tempo para se adaptar. Depois de estar adaptado, ele se multiplica, e esta multiplicação é o que a gente considera. Então, o conceito de infecção é a multiplicação exacerbada de um micro-organismo, que pode ser viral, bacteriano, fúngico, esses que nós estamos falando aqui. Então, após a transmissão, colonização e multiplicação, aí a gente começa a ver as repercussões clínicas, vamos dizer assim, que é, como eu falei para vocês, o que eu vou conseguir visualizar no meu dia a dia. Então, quando eu for fazer a anamnese, quando eu for fazer o exame físico do paciente, estas fases já aconteceram aqui. Eu já estou conseguindo ver o que? As repercussões clínicas que vão acontecer. E quais são essas repercussões clínicas? Primeiro, depende da característica do micro-organismo. Como eu falei para vocês, nem todos são patogênicos. Então, se esse micro-organismo que chegou, foi transmitido, que colonizou, que multiplicou, ele for um agente patogênico, ele vai ter aquelas características estruturais, ele vai produzir substâncias, ele pode mudar morfologicamente e promover, por exemplo, invasão. Então, vamos lá. Micro-organismo transmitiu, colonizou, multiplicou, lá no meu trato respiratório. Vamos continuar no vírus aqui, que a gente estava falando. O que foi que ele fez? Invadiu as células, porque o vírus é intracelular obrigatório, e ele tem capacidade de invadir essas células. E depois da invasão, o que ele vai promover? Danos teciduais. Então, as pessoas que perderam o olfato, por que perderam? Porque as células responsáveis pelo olfato foram danificadas. Então, houve o quê? Um dano tecidual, inicialmente celular e, consequentemente, tecidual. Isso vai ser diferente para cada micro-organismo. Alguns micro-organismos causam danos pontuais, outros micro-organismos causam danos mais extensos, né? Só para a gente amplificar, por exemplo, uma hepatite, ela vai começar a causar dano celular, inicialmente, lá nos hepatócitos, na célula do fígado.
Mas no decorrer do tempo, são muitas células que vão morrer e daqui a pouco eu tenho uma extensa área tecidual danificada, podendo levar inclusive o órgão a perder a sua funcionalidade. Esse processo de invasão não são todos que fazem, porque, como eu falei para vocês, eu tenho que ter como invadir. Eu entrei nesta sala porque eu tenho a chave da sala. Nós vimos nos vírus que eles só entram em determinada célula porque ele consegue se encaixar nos receptores dessa célula e ser internalizado, que a gente chamaria isso de processo de invasão. As bactérias fazem isso, que é o que está falando? Fazem. Eu tenho algumas bactérias que são intracelulares. Neisseria gonorrhoeae, por exemplo, que causa uma uretrite, ela invade célula, ela causa dano nas células do epitélio uretral. Mas por que ela faz isso? Porque ela tem capacidade invasiva. Cândida albicans, que causa candidíase, uma infecção, uma vaginose. Ela também modifica, nós vamos ver quando conversarmos sobre fungo, que ela se modifica estruturalmente e invade tecido. E após essa multiplicação, a invasão, é lógico que eu vou ter dano tecidual. E quando eu tenho dano tecidual, quando eu tenho estabelecimento de micro-organismo em um determinado local, né, principalmente quando ele tenta invadir tecidos mais profundos, nós vimos que o sistema imunológico entra em ação. Para quê? Para debelar essa infecção, para eliminar aquilo que não é próprio, aquele antígeno, no caso aqui, o micro-organismo bacteriano que está invadindo, ou que está promovendo, ou que está invadindo, ou que está promovendo o dano tecidual. E este embate entre multiplicação, invasão e dano tecidual promovido pelo micro-organismo, em contrapartida, a ação do sistema imunológico para eliminar esse micro-organismo é o que vai promover a sintomatologia, que são os sinais clínicos que vocês vão verificar. Então, são os sinais e sintomas que eu vou verificar. Então, nos processos infecciosos, quando eu for identificá-los, quando eu for fazer diagnóstico clínico, nós já vamos pegar esses processos aqui nesta parte. Mas para cá já aconteceu tudo isso, já aconteceu a transmissão, já aconteceu a colonização, a multiplicação, a invasão tecidual, o dano tecidual, a ação do sistema imunológico. Então, veja o que eu já estou vendo aqui, ó, sinais e sintomas, sintomatologia. Né? Então, vamos lá tentar colocar num exemplo prático. Então, eu estou com chega um paciente reclamando de febre e dor na garganta. Você vai examinar, vê a garganta hiperemiada, purulenta, verifica a temperatura e vê que a temperatura corporal está elevada. O que significa isso? Isso aqui são sinais e sintomas, sinais clínicos, né, de que está ocorrendo um processo infeccioso. Mas tudo isso já aconteceu. Eu pergunto para vocês, já houve dano tecidual? Já tem hiperemia, já tem regiões danificadas, já tem pus naquela região. Então, todos esses processos anteriores, eles já aconteceram. Eu estou avaliando aqui. Então, aqui eu faço diagnóstico clínico e eu tenho que fazer... Pode ser diagnóstico microbiológico, como eu falei para vocês? Pode. A partir desses sinais e sintomas, eu suspeito quem esteja causando a infecção. E aí eu solicito uma análise microbiológica, né? Solicito a análise microbiológica de secreção orofaríngea. E aí o biomédico vai analisar e vai determinar qual é o micro-organismo que está promovendo aquela infecção. E eu como enfermeiro amparado dessas duas informações, ou seja, o diagnóstico clínico associado ao diagnóstico microbiológico, agora eu vou fazer a minha intervenção, né? Quais são as intervenções que o enfermeiro pode fazer? É só medicamentosa? Não. Nós vimos que eu posso intervir em diversas. Eu posso intervir, por exemplo, impedindo com que este paciente, esse cliente acometido por esta infecção, transmita por uma outra pessoa? Posso, tá? Eu falei de uma infecção simples, como uma infecção de garganta. Mas imagina uma tuberculose, por exemplo, né? A tuberculose eu também poderia evitar. Então, eu identifiquei clinicamente que o paciente está com tuberculose. É lógico que eu não quero que isto continue, eu não quero que ele passe para outra pessoa, porque, olha só, daqui a pouco ele poderia tossir, inclusive passar para você, que está consultando ele lá no momento, né? Então, você já começa a fazer intervenções aqui para que isto não prossiga.
E para o paciente específico, aquele que você está identificando o processo de infecção, você faz a intervenção medicamentosa. E para a sociedade, para os outros clientes, né, para a comunidade, faz a intervenção para que isso não se propague. Lógico que cada situação é uma situação. Uma infecção de garganta e uma tuberculose são são duas infecções com representatividades diferentes. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá, vamos continuar. Como eu falei para vocês, os nossos micro-organismos aqui, né, nós temos eles como maléficos, mas eu tenho falado para vocês aqui que a grande maioria deles, eles são micro-organismos não patogênicos, né? Eu fiz aqui essa figurinha um pouco mais didática para a gente entender, ó. A grande maioria dos micro-organismos, seja eles vírus, bactérias e fungos, eles não são patogênicos. Olha aí, eles ocupam aqui a base da pirâmide, representando que a grande maioria deles não são agentes patogênicos. Professor, significa que ele não tem aquelas estruturas? Tem, né? Eles têm flagelos, muitos deles, cápsula, parede, mas ele não tem como, por exemplo, se estabelecer em determinado local. Ele não produz determinada toxina que alguns produziriam para causar processos infecciosos, tá certo? Então, a grande maioria deles não causam problemas. E esses que não são patogênicos, que não causam problemas, muitas das vezes eles são benéficos. É esse que eu uso para fazer o meu queijo, a minha bebida láctea, a minha cerveja, o meu fármaco, né? É esse que eu vou utilizar. Mas veja que para eu utilizar eu tenho que conhecê-los, tá? Eu tenho que conhecê-los porque eu não vou poder utilizar. Então, por exemplo, eu não sei se foi nessa turma, uma outra turma, eu dei exemplo do lactobacillus, que vive como microbiota na região vaginal. Aí o aluno perguntou, mas esse lactobacillus é aquele mesmo do iogurte? Lógico que não, é do mesmo grupo de lactobacillus. Mas o da região vaginal não é o mesmo que eu utilizo lá para preparar o iogurte. É uma outra espécie não patogênica também que eu posso utilizar lá para produzir alimentos, tá? Eu tenho aqui intermediariamente, então esses aqui não patogênicos. Se eu trouxer para nós seres humanos, nós temos microbiota na pele e nas mucosas. Eu já conversei isso com vocês. A maioria não é patogênica desses micro-organismos que vivem. Eu tenho um grupo intermediário aqui que são os potencialmente patogênicos, ou seja, normalmente eles não causam problemas. Mas quando eles tiverem oportunidades, e por isso muitas das vezes são chamados de agentes oportunistas, eles passarão a causar processos infecciosos, tá? Então vamos dizer assim, eles são bonzinhos, mas chega um determinado momento, quando ele tiver oportunidade, ele vai invadir tecido, ele vai se multiplicar e ele vai causar processos infecciosos. Então, por exemplo, na nossa pele, das nossas mucosas, vive, por exemplo, na mucosa, vive a Candida albicans, mucosa genital, mucosa oral, vive esse fungo. Normalmente não causa problema, mas quando ele tiver, mas ele é um agente patogênico, quando ele tiver oportunidade, ele passa a causar infecção. Que oportunidade seria essa? Então, por exemplo, na região vaginal é muita competição com uma grande quantidade de micro-organismos que vivem lá. Então, de repente, se você usa um medicamento e mata muitas bactérias, se você faz higienização excessiva com ducha íntima, por exemplo, isso pode propiciar com que aquele micro-organismo, dá oportunidade para aquele micro-organismo se desenvolver e passar a causar os processos infecciosos. Então, eu tenho o que a gente chama de potencialmente patogênicos, e eu posso exemplificar para vocês. Então, na pele, nós temos Staphylococcus aureus, que vive como microbiota, mas é um agente patogênico. Na mucosa, a gente tem a Candida albicans, que vive como microbiota, mas também pode causar processos infecciosos. Então, esses nós chamamos de micro-organismos potencialmente patogênicos ou micro-organismos oportunistas. E os patogênicos, né, que é esse que nós estamos falando aqui, estamos falando de patogenicidade bacteriana, os patogênicos são a grande minoria, é um pequeno grupo de micro-organismos que são agentes patogênicos. E esses agentes patogênicos, apesar de serem
estar em menor quantidade, mas eles causam essas infecções representativas, que nós vamos trabalhar, que nós vemos que os nossos hospitais estão lotados justamente, na maioria das vezes, por causa desses micro-organismos, que apesar de serem em pequena quantidade, causam infecções importantíssimas. Então, nós temos as nossas hepatites, nós temos as nossas miocardites, nós temos uma diversidade, as pneumonias, né? Tem uma diversidade de infecções causadas por esses micro-organismos. E vejam que, apesar deles estarem em menor quantidade, mas elas são extremamente representativas, tá? Então, vamos desmistificar que esses micro-organismos são maléficos. A gente fala de bactéria, de fungo, de vírus. Nem todos, tá? É um pequeno grupo que são agentes patogênicos. E outra coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui. Esses agentes patogênicos não são seres conscientes. Eles não querem destruir vocês. Esse agente patogênico, ele não sabe se está num animal, como um cachorro, ou se está num outro animal, como o ser humano. Ele só consegue sentir o ambiente, se aquele ambiente é propício para ele se desenvolver. Se ele vai causar dano, também ele não tem a intencionalidade. Nós vimos que é para sobreviver que ele se estabelece ali. Então, muitas das vezes a gente põe assim, como se fosse agentes conscientes que realmente querem causar dano. Não, ele quer se multiplicar, ele quer se estabelecer para sobreviver, para se multiplicar, para passar para gerações posteriores à sua informação genética. Tá? Então, como qualquer outro ser vivo, ele só quer sobreviver. Ele não sabe se ele está no pulmão, ele não sabe se ele está no tronco de uma árvore, se ele está na água, não. Ele sabe que ele consegue sentir quimicamente aquele ambiente e se é propício para ele se desenvolver ou não. Então, como a maioria dessas bactérias não são patogênicas, como eu falei, elas são como um iceberg, por exemplo, em que eu não vejo. Muitas das vezes, esse pequeno grupo, ela causa infecções, mas eu não posso esquecer que eu tenho um sistema imunológico altamente eficiente, que foi o assunto que nós tratamos aqui inicialmente na nossa disciplina. Ele é muito eficiente, ele funciona na maioria das vezes. Então, esses micro-organismos patogênicos, muitas das vezes, eles nem conseguem se estabelecer, né? Eu tinha um professor de virologia que dizia: a única memória que não cessa é a nossa memória imunológica. Então, eu posso ter tido contato com algum agente patogênico desse e não ter desenvolvido a infecção. É o que a gente chama de infecção assintomática. A maioria das infecções são assintomáticas. Muitas das vezes, então, por exemplo, eu entrei em contato com o micro-organismo, não desenvolvi sintoma clínico, né? Por quê? Porque o meu sistema imunológico foi capaz de debelar. Mas se eu fizer uma sorologia, está lá a informação. Olha, você já entrou em contato com Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria que causa a tuberculose. Mas eu nunca tive tuberculose. Então, o que significa? Significa que eu entrei em contato com esse micro-organismo, ele entrou no meu sistema, mas o meu sistema imunológico foi capaz de debelar, de eliminar aquele micro-organismo. Então, a maioria das infecções ela vai ser assintomática. Muitos de nós já entramos em contato com grande quantidade de micro-organismos, né? Desde o nosso nascimento, no decorrer da nossa vida, a gente vai entrando em contato com esses micro-organismos. Principalmente quem trabalha, né, na área de saúde, que o contato é cotidiano, quem trabalha no diagnóstico desses micro-organismos, como os biomédicos, enfim, quem trabalha, o microbiologista, quem trabalha na área de saúde, entra em contato grandemente com esses micro-organismos. E muitas das vezes não desenvolve a infecção, né? Por quê? Porque o meu sistema imunológico é eficiente. Então, eu acho que já contei para vocês de uma aluna, nós fizemos uma aula prática de esfregaço sanguíneo, e nós vimos que o número de células do sistema imune dela, né, lá na lâmina, estava elevado. E aí eu perguntei para ela, ela disse: não, eu trabalho na sala de curativos contaminados. Mas ela não estava com infecção nenhuma. Então, o que significa? Ela está em contato com aqueles agentes patogênicos, mas o sistema imunológico dela, né, aumenta, produz mais células para justamente debelar a ação daqueles agentes. E ela não desenvolveu sintoma nenhuma.
ela foi o quê? Assintomática, porque o sistema foi capaz de eliminar com eficiência. Então, a grande maioria é o que a gente chama de infecções assintomáticas. Eu tenho aqui essa parte que eu consigo enxergar, né? Lembra que eu estou fazendo uma analogia do iceberg com aquilo que eu consigo ver e aquilo que eu não consigo ver. Então, a grande parte das infecções, elas são assintomáticas. As que eu consigo visualizar, elas são menos severas. Então, por exemplo, esta infecção na garganta, por exemplo, que eu estava conversando com vocês aqui, é uma doença menos grave. E eu tenho aqui, ó, no topo desse iceberg, veja como o número, né, dessas infecções é menor, mas elas são altamente representativas, que são as doenças clássicas clinicamente, que é essa que eu tenho falado para vocês, as hepatites, as pneumonias, as infecções da corrente sanguínea, tá? Elas são em menor quantidade, mas elas são altamente representativas, né? Umas mais do que as outras, né? Então, essas doenças menos severas, como a infecção de garganta, eu vou ver corriqueiramente. Quem de nós ainda não viu ou não teve uma infecção dessa? Muitos de nós. Então, elas são menos severas. Olha, eu consigo ver em maior quantidade disto acontecendo no meu ambiente de trabalho, na minha comunidade onde eu vivo. As doenças clássicas, elas são em menor quantidade, né? Eu, por exemplo, conheço apenas uma pessoa, aliás, duas, que tiveram tuberculose, né? Então, todo este tempo eu conheço duas pessoas que tiveram tuberculose, que são as doenças, que está aqui entre as doenças clássicas clinicamente, tá certo? Mas perigosíssima, né? Perigosíssima. Infecção na corrente sanguínea. Na comunidade eu nunca vi, ambiente hospitalar eu já vi, né? Pessoas sendo acometidas por infecção da corrente sanguínea. Então, são menos representativas, mas são extremamente importantes. E, normalmente, é com essas doenças clássicas clinicamente que eu vou me deparar no meu dia de trabalho, quando eu já estiver atuando aqui dentro da nossa área. Ainda dentro da patogênese bacteriana, agora nós vamos... Professor, por que o senhor falou daquelas estruturas? Porque nós vimos que aquelas estruturas bacterianas, elas são importantes para o estabelecimento do micro-organismo. E quando ele consegue se estabelecer, ele consegue colonizar, ele consegue se multiplicar naquele sítio para onde ele foi levado, ele vai causar uma infecção. Então, a relação da estrutura bacteriana com a patogênese, ela está intimamente relacionada. Então, essas características morfológicas e estruturais que nós conversamos, ela está diretamente relacionada com o estabelecimento da infecção. Então, por exemplo, nós falamos de uma estrutura chamada plasmídio. Então, plasmídio, nós vimos que eles têm genes responsáveis, por exemplo, como resistência aos antimicrobianos. Então, se essa bactéria adquirir genes de virulência, essa estrutura é um fator que a capacita a sobreviver. Então, está relacionado com a patogenicidade. Adaptação ambiental. Nós acabamos de falar de atmosfera de oxigênio. Se este micro-organismo consegue sobreviver, por exemplo, na presença ou na ausência de oxigênio, nós vimos que ele é capacitado a sobreviver. Então, se ele é capacitado, se viver na presença ou na ausência de oxigênio é a sua característica, isso também é um fator de patogênese, já que isto o capacita a sobreviver. Um micro-organismo, por exemplo, que é capaz de formar esporos bacterianos, que foi aquela estrutura que eu falei para vocês. Se ele forma esporos, ele consegue sobreviver a questões ambientais, por exemplo, como aumento de temperatura. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, é uma estrutura bacteriana que está relacionado à adaptação ambiental. Tá? Eu tenho fímbrias aqui na superfície. Eu sou um micro-organismo que posso me adaptar em um ambiente, porque eu consigo ficar aderido lá neste local onde eu fui deixado. Tá? Então, vejo como as estruturas que nós conversamos, ela está intimamente relacionada com a patogenicidade bacteriana. E quanto mais eu tiver dessas estruturas, mais eu estou capacitado a sobreviver. Flagelo, nós vimos que alguns têm flagelos, então motilidade, nós já vimos
Eu me movimentar significa que eu estou grandemente capacitado a sobreviver neste local, tá? Então, eu posso me movimentar para buscar alimento, para buscar nutriente, né? Então, quem tem flagelo também tem capacidade de ter a sua característica patogênica. Adesão celular, nós já falamos aqui na fímbria, mas tem a outra estrutura que é a cápsula, tá vendo esse gelzinho rosa aqui? Esse seria a cápsula, né, que está envolvido com a adesão celular. Vamos dar uma relembrada aqui. Os envoltórios celulares, ó, cápsula, que é esse rosa, parede celular, esse aqui marrom, e esse outro mais interno aqui seria a membrana celular. Então, micro-organismo que tem esses fatores está capacitado a sobreviver. Obtenção de nutrientes, como ferro, por exemplo, folato, né? Então, muitas das vezes, eu consigo produzir o meu próprio folato. Então, não precisaria entrar numa célula para obter esse folato. Então, já estou mais capacitado a sobreviver. Capacidade de sobreviver ao estresse de espécies reativas de oxigênio. Então, por exemplo, uma célula fagocítica, ela mata uma bactéria através da produção de espécies reativas de oxigênio, que são substâncias oxidantes, tá, pessoal? Que destruiriam, por exemplo, esse micro-organismo. Mas muitos são capacitados, eles produzem substâncias, eles fazem evasão, que a gente chama, evasão ao sistema imunológico. Muitas das vezes eles se protegem, nós vamos ver lá nos fungos, que eles produzem melanina, por exemplo, e depositam aqui na parede, ó, melanina. Nós vamos voltar a falar nisso quando eu conversar dos fungos. Ele deposita melanina aqui, e essas espécies reativas de oxigênio agora não são capazes de destruir ele com facilidade, visto que melanina é uma substância antioxidante. Então, isso ele usaria, por exemplo, para fazer evasão ao sistema imune. Outra característica bacteriana que está envolvido com patogenicidade, a capacidade de causar dano tecidual. E como é que eu vou causar dano tecidual? Pode ser invadindo a célula? Pode, né? Então, a Neisseria gonorreae, que invade a célula do epitélio uretral, ela é um agente que está causando dano tecidual, ela está invadindo o tecido. Daqui a pouco ela vai destruir essa célula. Os vírus que nós vimos são intracelular obrigatório e os que saem da célula destruindo essa célula e vão causar dano tecidual? Vai. Então, esses são os considerados agentes patogênicos, aquela pequena parte, aquele pequeno grupo de micro-organismos, mas que tem esta capacidade. A Candida albicans, ela invade tecido, nós vamos ver que ela é um fungo e que ela modifica a sua morfologia para invadir tecido. E ao invadir tecido, ela acaba causando dano tecidual, pela sua invasão e a destruição da célula e pela própria ação do sistema imunológico. Capacidade de invasibilidade ou de invadir sistemicamente, capacidade de cair na corrente sanguínea, né? É bem verdade que a maioria das vezes somos nós, profissionais da área de saúde, que deixamos esses micro-organismos e veiculamos, carreamos eles para esses ambientes. Nós já chegamos a comentar algum momento aqui, quando nós fazemos os nossos procedimentos invasivos, tá certo? Então, essas características estruturais não é um enfeite que esses micro-organismos têm. Eu tenho uma cápsula porque é bonito eu ter uma cápsula, é um gelzinho bonitinho aqui por fora. Não. Ela tem essa estrutura, porque essa estrutura a capacita a sobreviver em um determinado ambiente, né? E, consequentemente, isso está diretamente relacionado com a patogenicidade bacteriana. Então, com isso, nós podemos ter a ideia de que a patogenicidade bacteriana, os agentes bacterianos patogênicos, são aqueles capazes de causar danos e repercussões para o hospedeiro, no caso, nós, seres humanos. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui de como é que aconteceria esta patogenicidade, esta invasão, este dano. Vou falar para vocês de 2 micro-organismos patogênicos. Um deles é a salmonela e a shigella, que são micro-organismos que causam gastroenterites, importantíssimas, tá? Então, causam infecções gastrointestinais importantíssimas.
Então, como é que aconteceria? Primeiro, que se eu for olhar estruturalmente a salmonela e a shigella, eles são micro-organismos, são bactérias em forma de bacilos, gram-positivos, flagelados, e eles têm a capacidade de invadir. Então, vamos lá. Como é que aconteceria? Ó? Esta célula microbiana chegaria no gastrointestinal. Professor, como é que ela vai chegar lá? Vai chegar sendo transmitida, que foi aquilo que nós falamos aqui no início deste assunto aqui. Vai ser transmitida de onde? Onde é que eu encontro a salmonella shigella? Na minha água contaminada, no meu alimento contaminado, principalmente com fezes, já que esses micro-organismos são de fezes de determinados animais, né? Então, vamos lá. Eu ingeri uma água contaminada com salmonela. Ela vai passar pelo meu gastrointestinal, né, superior, vai chegar lá no intestino grosso e lá ela vai se estabelecer. Então, a célula microbiana chegou lá, ó. Quando ela chega lá, ela vai fazer adesão, olha aí, adesão no epitélio gastrointestinal, né? Vai fazer adesão, vai subverter a resposta imunológica desse local. Depois ela passa a invadir células. Olha como ela está invadindo a célula do epitélio gastrointestinal. Invade as células, né? E a invasão a gente pode ver aqui nessa microscopia de varredura. Olha só, isso aqui é todo azul, é o epitélio, né? Esta superfície aqui. E olha o bacilo da salmonela entrando aqui, ó. O pesquisador foi feliz em pegou aqui no processo. A metade dela já está para dentro da célula e a metade aqui para fora, tá? Essa é uma outra microscopia que é corte que a gente faz, é microscopia eletrônica de transmissão, né? Eu cortei, né? Como se eu cortasse no meio. Então, olha como ela está invadindo, né? Isso aqui é um bacilo, né? Como se fosse isso daqui, e que eu cortei ele no meio, né? Ele está imerso dentro de uma resina e eu cortei ele, né? O bacilo continua para lá e para cá para frente também. Essa daqui são as projeções da célula do epitélio. Olha como ela está invadindo. Tá vendo como ela está invadindo o epitélio? E daqui a pouco, olha o que acontece. Ela está dentro do epitélio gastrointestinal. Então, eu pergunto para vocês, esse micro-organismo, ele tem as características que permitem ele se estabelecer nesse local. Tem as características estruturais de invadir esse tecido. E nós só estamos falando de coisas superficiais. Eles produzem substâncias também que estão envolvidas com o dano deste tecido, né? Então, daqui a pouco, o meu gastrointestinal vai estar danificado. As minhas células vão estar rompidas, vai começar por células e depois vai ter repercussão tecidual. Eu vou ter dano tecidual. Em qual tecido? No tecido que ele está infectando, que é o gastrointestinal. E este dano, este estabelecimento desse micro-organismo é que vai trazer as repercussões clínicas, né? Diarreias intensas, né? Disenterias, que é a presença de fezes líquidas com muco, com sangue, já que eu tenho aqui dano tecidual, tá? É nesta perspectiva que eu quero que vocês tomem o conhecimento para aplicar dentro do dia a dia de vocês. Então, quando um cliente tiver com uma diarreia, lógico que você vai fazer as perguntas para ele, né? Você comeu alguma coisa? Você tomou alguma coisa para que você acha que deu início a essa diarreia? Você vai começar a coletar informações para chegar à conclusão do agente causal daquela infecção, né? Há quantos dias você está? Quantas evacuações por dia você está fazendo? Qual a característica dessas fezes? Tem muco, tem sangue? E vejo que quando eu pego essas características, eu consigo determinar, né? Eu consigo determinar. Eu não estou vendo o gastrointestinal, mas eu consigo determinar por essas informações que eu coletei se está ou não ocorrendo um dano tecidual. Então, por exemplo, quando eu vejo fezes líquidas, né, diarreia, que a gente chama de disenteria com a presença de muco e sangue, significa que está acontecendo um dano grande nesta região gastrointestinal. Então, isso aqui é só para apimentar a ideia de vocês. Aproveitem isso nas próximas disciplinas, nas questões de diagnóstico, e continuem a vida toda de vocês sendo curiosos e observando e se perguntando o porquê daquelas características clínicas que você está observando em determinada infecção.
Um outro micro-organismo, só para dar exemplo dessa patogenicidade bacteriana, é o Streptococcus pyogenes. É o micro-organismo que causa infecções severas, danos severos em tecidos. Esse micro-organismo, olha a estratégia dele para se estabelecer. Ele é um agente bacteriano, olha lá. Ele é um coco, tá vendo? Que se agrupa lá como se fosse um colar de pérolas, por isso ele é Streptococcus. E a espécie é o piógenes, Streptococcus pyogenes. Ele é carreado de alguma forma, né? Ele vem de um ambiente, é transmitido de pessoa para pessoa, como nós vimos. Ocorre a transmissão. Na célula epitelial, por exemplo, ele causa infecções de pele importantíssimas, com perda tecidual acentuada também. Então, esse patógeno, ele chega, ó, se estabelece, ele é carreado, se estabelece aqui na superfície da célula epitelial, né? Então, ele é carreado, é o que a gente chama de o patógeno, alcançam a superfície do sítio do epitélio para onde ele vai causar a infecção. Quando ele chega aqui na superfície, ele vai começar a apresentar as suas características. Dentre eles, é produzir o que a gente chama de hialuronidase. É uma enzima que ele produz. Esta enzima faz o quê? Olha, tá vendo? Ela faz o afrouxamento. Não esqueça que essas células são justapostas, né? São unidas, são bem íntegras. Só que quando ele produz essa substância, olha o que acontece. O tecido começa a afrouxar, né? Então há o afrouxamento e agora o que é que ele está fazendo? Invadindo o tecido. Então veja que ele nem modificou de forma, nem criou uma estrutura invasiva, não. Ele está usando uma substância que ele produz, para quê? Para que o tecido degrade, consegue morrer, consegue se afrouxar. E com isso, ele vai galgando ambientes mais profundos, né? Então veja que ele já saiu da superfície e agora ele está onde? Invadindo o tecido. Então ele usou apenas uma característica, que é a produção de uma substância para invadir tecido. Então ele já saiu aqui da superfície, já está no tecido, olha, já caiu aqui, tecidos mais profundos, né? Então, ó, pele, mucosa, daqui a pouco ele está na região muscular, tá vendo como ele está invadindo? É lógico, eu pergunto para você, se ele está invadindo, é lógico, nós temos o nosso velho sistema imunológico que vai ou não vai entrar em ação? Vai, né? Vai entrar em ação. Então ele precisa criar um mecanismo de burlar o sistema imunológico, senão ele seria eliminado. Então, quando ele já está em tecidos mais profundos, o que é que acontece? Eu pergunto para vocês, aqui está ocorrendo ou não está ocorrendo dano tecidual? Está ocorrendo dano tecidual. Tem rompimento de capilares sanguíneos? Tem rompimento de capilares sanguíneos, já que eu estou promovendo um dano tecidual. Lógico, se tem rompimento de capilares sanguíneos, olha aí, vai ter aqui o que ele utiliza e produz uma outra substância, que é chamada de coagulase. Então, ele já usou duas substâncias. A hialuronidase para entrar no tecido, e agora ele cria, ó, a coagulase, que faz com que este sangue, este rompimento de capilares, forme um coágulo sanguíneo, né? Então o sangue vai se coagular aqui, aí ele fica escondido aqui dentro do coágulo, ó. Eu pergunto para vocês, o sistema imunológico vai reconhecer este coágulo como estranho? Lógico que não. Coágulo sanguíneo, ele faz parte do meu sistema, né? Ele é do meu sangue, ele é inclusive ele é um processo, né? É uma cascata de coagulação que ocorre para me proteger, por exemplo. Só que o micro-organismo está se utilizando deste processo de coagulação para se proteger, ó. Então aqui dentro, e ele fica a oportunidade de Professor, quê? De invadir. Oi, pode perguntar. tá falhando. Não sei se é só pra mim. Tá falhando muito. O áudio? Sou o áudio. O áudio Isso, é o áudio. melhorou agora? Melhorou. Tava cortando a sua voz. Tá bom. Então, vamos lá. Então, ele forma esse coágulo aqui, fica protegido. Com isso, o sistema imunológico não vai eliminá-lo. E aí chega o momento que ele fica aqui dentro
coágulo, De novo, mas é que ele professor. quer invadir De novo. tecidos mais profundos, né? Professor, Então ele produz. tá E falhando de agora? novo. De Oi, tá me novo. ouvindo? Tá falhando. Não é só para mim, porque outra pessoa também respondeu que tá falhando. Uhum. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Vamos ver. E agora? Tá. Normal. Tá. A gente já está no finalzinho e da outra vez a gente teve esse problema, mas na gravação não saiu, tá bom? Ficou tudo perfeito lá. A gente já está finalizando aqui. Caso vocês não consigam entender, aí dê uma olhadinha, porque já é o finalzinho aqui, aí a gente olha lá na gravação, tá bom? Então, só finalizar aqui o meu raciocínio. Então, aqui esta formação de coágulo vai proteger o micro-organismo e vai chegar um momento em que ele vai romper este coágulo. Olha só. Ele vai romper este coágulo para quê? Para invadir outros ambientes. Que outro ambiente ele pode chegar? Corrente sanguínea. Né? Ele pode causar uma sepse por esse micro-organismo caindo na corrente sanguínea. Daqui a pouco ele é levado para diversos outros tecidos. O que é que ele faz para sair de dentro desse coágulo? Ele produz uma terceira enzima, ó, uma terceira substância, que é a streptokinase. A streptokinase, ela desfaz coágulos. E aí, quando ele desfaz o coágulo, o que que faz? Ele aproveita e passa para um outro ambiente. Então, vejam como é estratégico a entrada desse micro-organismo. Se eu falar para vocês aqui, ele usou 3 enzimas, né? A hialuronidase para invadir tecido, a coagulase para se proteger contra o sistema imunológico e a streptokinase para quê? Para romper o coágulo, para passar para um outro ambiente, né? Então vejo que a patogênese bacteriana, ela não está envolvida só com a estrutura que nós conversamos, ela está envolvida também com produtos, substâncias que ele produz e excreta. E aqui nós temos exemplo de um micro-organismo produzindo 3 substâncias. Causando dano tecidual, invadindo o tecido, estabelecendo infecções em outros locais também. Então vejam só, esse micro-organismo, se a gente fosse olhar para a atmosfera de oxigênio, provavelmente ele é anaeróbio facultativo, né? Ele vive na presença de oxigênio aqui na superfície, ele invade tecido mais profundo, não importa se tem oxigênio, não, ele vai sobreviver. Então vejo quando eu junciono estrutura, questões da atmosfera de oxigênio e características de patogênese desse micro-organismo, como a produção de algumas substâncias, isto capacita ele a se estabelecer e a causar infecção em diversos locais. Tá ok, pessoal? Tem alguma pergunta? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Então, o que nós temos para hoje é isso, tá? Eu tenho um planejamento já para a gente fazer as nossas conclusões. A gente termina aqui, nesse momento, a parte bacteriana. Na próxima quinta-feira, nós faremos o último assunto, que é fungo, né? O fungo ele já será mais direcionado, porque nós vamos conhecê-lo estruturalmente, vamos conhecê-lo metabolicamente e vamos trabalhar com a patogênese do fungo. Então, já é um assunto mais voltado, porque agora nós já temos uma metodologia de conhecer esses micro-organismos, porque nós já conhecemos os vírus, já conhecemos as bactérias, e esta mesma metodologia de conhecimento desses 2 micro-organismos será aplicado nos fungos. Então, na próxima aula, na próxima quinta-feira, nós encerramos o nosso assunto de microbiologia, e serão esses 3 assuntos que estarão dentro da prova, tá? Vírus, bactérias e fungos. E na última quinta-feira do mês, antes da prova, a gente fará a nossa revisão. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, por Não. hoje é isso. Boa noite a todos. Boa noite.